Saudações positivas! Pessoal, notícia fresquinha aqui. Acabou de sair o relatório mundial de felicidade. É aquele relatório produzido pela ONU que sai todo ano e dá o ranking de felicidade dos países, né? Todo ano eu comento aqui o relatório logo que sai para dar essa notícia fresquinha para você. Eu já vou dizer quais foram aí os países que ficaram em primeiro, nos primeiros colocados no top 5, top 10, como é que está o Brasil, como é que ficou o Brasil aí nesse relatório. Mas ó, sem mais delongas, vamos ao que todo mundo quer saber. O país mais feliz do mundo esse ano foi a Finlândia. Esse ano e o ano passado, e o retrasado, é o Papai Noel, terra do Papai Noel, pelo quinto ano consecutivo em primeiro lugar. E depois fica sempre revezando lá a Dinamarca, a Noruega, a Suíça, sempre estão ali em cima, mas já vou falar a posição certinho. E o Brasil? O Brasil ficou em 38º. Isso é uma boa posição ou uma posição ruim? O Brasil caiu ou subiu em relação ao ano passado? Ó, tem duas interpretações, hein? Tem gente que fala que o Brasil caiu em relação ao ano passado e tem gente que fala que o Brasil subiu em relação ao ano passado. Ué, mas por que tem essa dúvida? Eu vou explicar direitinho agora, tá? Como é que funciona o ranking para vocês. Primeiro, eu gostaria aqui de dizer quais são os critérios, né, utilizados para esse relatório. Então, são entrevistadas, né, milhares e dezenas, centenas de milhares de pessoas para que esse relatório seja produzido, tá? E eles pegam os resultados dos últimos 3 anos e tiram uma média, né? Então, por exemplo, o relatório de agora, 2022, claro, nós estamos em março, estamos no começo do ano. Então, são os dados computados em 2021, 2020, 2019. Então, pega aí 2019, 20 e 21 para sair o relatório de 2022, só para você entender, tá? É um longo questionário, né, que uma porção de pessoas responde e nesse questionário, então, tem perguntas que verificam o quê? O bem-estar subjetivo, que é um conceito da psicologia positiva, né, uma forma de medir a felicidade, uma forma, vamos dizer assim, foi uma das primeiras maneiras que a psicologia positiva encontrou, né, ou psicologia, economia encontraram de medir a felicidade. Basicamente, o bem-estar subjetivo tem duas dimensões, tá? A dimensão afetiva, que é a dimensão emocional, né, que mede o balanço entre emoções positivas e negativas, e a parte racional, a dimensão mais cognitiva racional, que é medida pela satisfação com a vida. Então, esse relatório ele vai pesquisar, né, o bem-estar emocional, emoções positivas e negativas, e também a satisfação com a vida, que é medida através de 6 variáveis. Tá? Então, uma é a tradicional, né, que a economia utiliza, que é sim a renda per capita, né, que é o PIB per capita de uma nação. A diferença é que ela não fica só nisso, como geralmente a medida de bem-estar, geralmente que se tinha antigamente, era esse aí, o bem-estar econômico, né? Mas ela considera isso sim, mas ela vai muito além, né? Então, considera também a expectativa de vida, segundo dados utilizados pela Organização Mundial de Saúde, OMS. Tá? Considera também o suporte social, ou seja, a sensação de suporte de familiares ou amigos em momentos de necessidade ou de lazer. Né? Por exemplo, se você estiver passando por alguma dificuldade, você tem pessoas que você pode contar? Você tem uma rede de suporte, de apoio que você pode prontamente contar? Esse aí é o suporte social. Outra variável é a liberdade para fazer escolhas. Você tem a sensação de que cada pessoa possui liberdade de fazer o que entende, de fazer o que quer, ou você se sente preso com a sua liberdade ali tolhida, né? Também tem uma medida de generosidade, de bondade, benevolência, que é a sensação que cada respondente tem em relação ao altruísmo, à solidariedade que existe naquela nação entre as pessoas, né? Isso também é verificado através de doações financeiras, a caridade, a filantropia e também a sensação de bondade. Existe também uma medida negativa, né, que é a percepção de corrupção.
como é que você sente que existe a corrupção, tanto no governo, quanto nas empresas, nas entidades, nos negócios, nas pessoas, tá? Essa é uma medida que impacta também caindo, fazendo cair a felicidade, né? E existe uma medida ao contrário dessa, que é a medida de confiança. Essa confiança também ela é dividida em dois tipos. A confiança interpessoal, que é a confiança entre as pessoas, né, que você convive ali entre uns aos outros, e a confiança mais em relação às instituições públicas, ao governo, etc. Né? Por exemplo, se você, a confiança interpessoal, se você perder uma carteira, você acha que será devolvida? Quem achar vai devolver ou não? Né? Essa é uma percepção de confiança, tá bom? Então, esses são os critérios. Né? Então, mede bem-estar subjetivo, emoções positivas, negativas e essas 6 variáveis. O PIB, a expectativa de vida, o suporte social, liberdade para fazer escolhas, generosidade, percepção de corrupção e a confiança. Agora eu vou dizer como é que ficou o relatório. Esse ano vou até aqui compartilhar a minha tela que eu preparei aqui uns gráficos para vocês. Vou dar o histórico da felicidade. Olha, o Brasil em 2016 ficou em 17º lugar, né? Sua melhor posição, 17º lugar. Em primeiro lugar ficou a Dinamarca, depois a Suíça, a Islândia, a Noruega, a Finlândia em quinto, Canadá, a Holanda, né? O Brasil aqui, ó, 17º depois da Alemanha, né? Excelente posição, melhor posição do Brasil. Em 2017, aí quem pegou o primeiro lugar foi a Noruega. Tá vendo? A Noruega estava aqui em quarto, subiu para primeiro. A Dinamarca estava em primeiro, caiu para segunda. E a Islândia continua em terceiro. Suíça caiu aqui de 2 para 4. Finlândia. Mas percebe que é o mesmo top 5, né? Eles só mudaram aqui de posição. E o Brasil? O Brasil já caiu para 22. Tá vendo? O Brasil estava em 17, caiu 5 posições. Em 2018, aí subiu a Finlândia, né? A Finlândia estava aqui em quinto, subiu para primeiro lugar, ultrapassando a Noruega e a Dinamarca, que ficaram em segundo e terceiro, Islândia quarto, Suíça em quinto, né? Então, basicamente aqui o topo continua o mesmo, mas a Finlândia aí deu uma subida no ranking. E o Brasil caiu mais 6 posições, de 22 para 28, aí ficou o Brasil 28ª posição, né? Depois, 2019. 2019, a Finlândia continuou no topo, seguido de Dinamarca, Noruega, Islândia, né? Holanda, Suíça e o Brasil caiu, infelizmente, mais um pouquinho, nem coube aqui, mais um pouquinho, em 32º lugar, estava em 28, caiu mais 4 posições em 32, né? Infelizmente. E depois, 2020. 2020, ó, agora vamos lembrar que são, deixa eu até voltar aqui para você entender melhor, né? Aqui que eu não coloquei, mas vamos lembrar que o relatório de 2019 mede 2018, 2017, 2016. É a média, tá? O de 18 mede 17, 16 e 15, né? Então, quando chega em 2020, ele é baseado em 2017, 18 e 19. Tá certo? Eles preferem usar essa métrica de um período mais longo, né? Em 2020, novamente, a Finlândia em primeiro lugar, tá? Pela terceira vez consecutiva, né? Depois Dinamarca, Suíça, aquela velha história. E o Brasil? O Brasil continuou em 32. Ele estava em 32, continuou em 32, então ele ficou estável. Aí vem 2021 e agora é que tem uma diferença, tá? Então vamos ver aqui, ó, o Brasil 2015, 16, 2016, 17, 22, 28, 32 e 32. Infelizmente o Brasil veio caindo, né? E aqui só que ele manteve a posição, mas ó, já está aqui o dobro que ele estava antes, né? Aí 2021. Bom, 2021 foi feito o relatório da forma tradicional, pegando os 3 últimos anos: 2018, 2019, 2020. Nesta forma, o Brasil então teria ficado em 35º,
tá? 35º. Então ele caiu mais 3 posições em relação ao ano anterior. E a Finlândia permanece no topo, seguido de Dinamarca, Suíça, Islândia, Holanda, Noruega, etc. Tá certo? Né? O Brasil, então, caiu 3 posições. Porém, ano passado, excepcionalmente, o relatório teve 2 relatórios, teve 2 rankings, né? E nesse outro ranking, o Brasil ficou em 41. Isso aqui ficou um pouco confuso, muita gente não entendeu. Mas o Brasil está em 35, está em 41, como é que é? Né? É por causa da pandemia, tá? É por causa da pandemia. Então, como teve a pandemia, né? O ano de 2020, que foi quando começou a pandemia, foi um ano totalmente atípico. Foi um ano completamente diferente, né? Então a felicidade caiu muito em todos os países. Porém, alguns países teve uma queda maior, outros países teve uma queda menor. Os países que tiveram uma queda menor foram os países que souberam lidar melhor com a pandemia. Os países que tiveram uma queda maior foram os países que não souberam lidar com a pandemia. Em geral, tá? Na média, né? Então, por isso, a ONU achou melhor fazer 2 relatórios. Um usando a métrica tradicional, que são os 3 últimos anos, e um considerando somente 2020, que foi o ano da pandemia. E aí deu 2 resultados diferentes, porque a pandemia teve uma mudança drástica, né? Mudança drástica. Você vê que todo ano as mudanças eram pequenas. Na pandemia teve mudança drástica. Teve países que caíram muito, teve países que melhoraram muito a sua posição no ranking. Então, dito isso, o que aconteceu? Então, 2021 teve este relatório, mas também teve este relatório. Quer dizer, o relatório é o mesmo, né? Mas saiu 2 rankings diferentes, onde um o Brasil ficou em 35, o outro em 41. Em 41º foi o relatório que foi considerado apenas o ano de 2020 e não os 3 últimos anos, como costuma ser sempre, tá? E aí, então, fique com isso na cabeça que agora a gente vai ver o relatório deste ano 2022. Então, 2022, então, antes disso, olha por que foi feito 2 relatórios, né? Porque ao pegar somente o relatório de 2021, que considera o ano 2020, o ano da pandemia, a China subiu de 94 para 52, uma coisa que nunca aconteceu nos relatórios anteriores, é de você ter uma mudança tão drástica, não costuma ser tão repentino assim. Mas por que ela subiu? Porque a China foi um país que soube conter muito rapidamente o avanço da pandemia, enquanto outros países tiveram muita dificuldade de conter a pandemia. Então, pegando só o ano da pandemia, né, o ano de 2020, então a China, por exemplo, subiu bastante, né, e o Brasil caiu mais posições, né, teria caído 9 posições, tá? E aqui ele teria caído apenas 3, ok? Muito bem, agora vamos ver então 2022, né, que vocês estão curiosos para saber aí. Ó, a Finlândia ficou em primeiro lugar pelo 5º ano consecutivo, Papai Noel mandando bem. Segundo lugar, a Dinamarca, né? Eu me lembro muito bem que da primeira vez que a Dinamarca ficou em primeiro lugar, foi publicado até um livro que eu tenho aqui na minha estante que chama O Segredo dos Dinamarqueses, né? Explicando por que a Dinamarca era o país mais feliz do mundo. Depois vem a Islândia em terceiro lugar, né? A Suíça em quarto lugar, né? Teve até um ano que eu estava na Suíça, quando a Suíça ficou aí no top 5. Eu estava na Suíça passei o Natal com a minha esposa ali, gravei um vídeo de lá, tá no meu canal do YouTube. Se alguém tiver curiosidade, aí eu falo um pouquinho da felicidade na Suíça também, né? Naquele vídeo lá, de uns anos atrás. Depois temos a Holanda, né? Luxemburgo, né? Suécia, Noruega. Israel entrou no top 5, novidade aqui, Israel entrou no top 5, não, desculpa, top 10, né? E aí Nova Zelândia, tal, que sempre está em alta, né? E o Brasil, então o Brasil caiu, olha só, né? Opa, 2020. Ah, sim, tá certo. O Brasil caiu para a 38ª posição, tá? Quer dizer, caiu ou subiu? Caiu ou subiu? Depende, né?
Se você considerar só o ranking do ano passado, que pegou só o ano 2020, o Brasil estava em 41, então ele teria subido para 38. Ele melhorou a posição, né, em 3 posições, tá? Mas, se você usar a métrica tradicional de 3 em 3 anos, então o Brasil, que estava em 35, caiu para 38. Tá vendo? Vamos voltar aqui só para você lembrar. Ó. O Brasil estava em 35 na métrica normal, e na métrica, considerando apenas um ano, estava em 41. Então, aqui, se eu considerar que ele está em 35, ele estava em 35, agora ele está em 38, caiu 3 posições. Se eu considerar que ele estava em 41, ele subiu 3 posições. O que eu acho mais certo? Eu acho mais certo considerar os 3 anos, né? Porque todos os relatórios consideram os 3 anos. O único que foi diferente, não é que foi diferente, que apresentaram 2 versões, foi o ano passado, porque pegaram separado a pandemia. Só que esse ano já volta de novo, né? Por quê? Porque agora já pegou 2 anos de pandemia e tal, né? Então os dados ali já estão bem distribuídos, né? Então já tem os resultados. Então já dá para a gente comparar novamente de 3 em 3 anos. Então ficaria errado, na minha opinião, se eu pegar somente um ano e analisar diferente e comparar com os outros com uma outra métrica. Então, adotando a mesma métrica, então ano passado foi 35, esse ano 38, tá certo? Agora, que mais, né? Que outras curiosidades nós temos aí no relatório? Muito bem, nível de felicidade por idade, os jovens tiveram uma queda maior, a felicidade caiu mais nos jovens, né? 18 anos, 19, 20, caiu mais a felicidade. Nos idosos, idosos aí falando acima de 60 anos, teve até uma subidinha, né? Até melhorou um pouco aí a satisfação da vida dos idosos. E da população em geral? Da população em geral, né? Houve um aumento nos níveis de preocupação e estresse. Preocupação e estresse. Teria subido 8% em 2020 e 4% em 2021. Então teve um aumento de estresse que é, né, normal, esperado por conta aí da pandemia, né, dos problemas trazidos pela pandemia. Agora tem uma boa notícia, hein? Tem um aspecto positivo. Vamos falar aí de aspectos positivos, né? Já que a gente está aqui na psicologia positiva. Olha, houve um índice positivo que aumentou, que foi o que? A benevolência. Benevolência, a generosidade, né? A bondade entre as pessoas. Né? Então, houve um aumento neste nível. Então, o que a gente interpreta? Que se, por um lado, a preocupação, o estresse aumentou, né? A felicidade caiu em muitos países. Por outro lado, também as pessoas se mobilizaram mais do que antigamente para ajudar uns aos outros. Então tivemos mais ações de caridade, ações de filantropia, pessoas se organizando para doar alimento, dinheiro, recursos, abrigo, né? Trabalhos voluntários também, outra medição também aumentou. Então, a boa notícia, né, é que toda essa turbulência que nós estamos vivendo também elevou a benevolência entre as pessoas. Lembrando que a benevolência é uma das 24 forças de caráter pela classificação via da psicologia positiva, né? A psicologia positiva tem uma classificação de 24 forças e 6 virtudes: sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. E a benevolência é uma das 24 forças, é a força chamada generosidade ou bondade, né? E está ligado aí ao altruísmo, à solidariedade, à compaixão, né? Essa força de caráter aí, então, pelo menos aumentou de forma geral, assim, né, no mundo. E isso foi muito legal. Tá joia? Bom, espero que tenham gostado aí desta rápida avaliação. Eu fiz assim acabou de sair o relatório, então eu fiz aí o relatório tem dezenas de centenas de páginas, aí eu fiz só uma análise muito rápida, depois eu até posso estudar melhor o relatório para dar mais detalhes, mas no geral é isso aí, acho que já tem bastante informação boa para você. Você curtiu?
Se você curtiu a informação, curte aqui o videozinho aqui, que ajuda bastante a gente, para a gente continuar postando mais vídeos também, tá? E lembrando também que tem aula gratuita, toda terça-feira tem Positive Class aqui no YouTube, aula ao vivo, você pode interagir aí pelo chat e sempre tem uma aula nova às 20 horas, né? Um tema novo às 20 horas, das 20 às 21h30, 22 horas, a gente faz uma meditação no final, é bem bacana, tá bom? Então, só você se inscrever e participar ao vivo. Grande abraço para você, muito flow e muita felicidade!